no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As decisões da Justiça Federal triplicaram em 3 anos a concessão do BPC, benefício de prestação continuada, para pessoas com deficiências ou idosos acima de 65 anos de idade. Essas decisões têm reflexo no planejamento e acendem uma luz amarela na agenda administrativa do governo federal em relação às despesas na área da Previdência Social. Quem chega agora com as informações é o repórter Carlos Alberto. A equipe econômica do governo federal avança nos estudos sobre cortes de gastos dentro do chamado ajuste fiscal, mas esbarra em um cenário de permanente aumento de despesas. Os números geram preocupação na área previdenciária, com a elevação do número de pessoas que passam a receber o BPC, benefício de prestação continuada, por meio de decisões judiciais. Os dados oficiais do Ministério da Previdência Social, publicados nesta segunda-feira pelo jornal O Estado de São Paulo, apontam que, nos últimos 3 anos, triplicaram os benefícios para pessoas com deficiência, que saltaram de 48.400 em 2021 para 155.800 em 2024. Com esse crescimento acelerado entre 2022 e 2024, a fatia que as decisões judiciais representam no total concedido para pessoas com deficiência subiu de 21,3% para 30%. Para a equipe econômica do governo federal, o aumento das despesas dificulta o planejamento orçamentário, uma vez que as determinações da Justiça deixam técnicos do Ministério do Planejamento sem controle sobre essas despesas. Segundo ainda o Tesouro Nacional, o BPC representou um gasto de 73 bilhões de janeiro a agosto de 2024, com 107 bilhões de reais em despesas no acumulado em 12 meses. O BPC é pago aos idosos acima de 65 anos de idade e a pessoas com deficiência de qualquer idade que sejam diagnosticados como inaptas para trabalhar e cuja renda per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Com a redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. E nessa área, o governo federal corre contra o tempo para definir quais medidas de cortes de gastos serão adotadas, enquanto crescem as pressões para o reajuste do BPC e de aposentadorias ser desvinculado da correção do salário mínimo. Agora, as informações com Sátiro Salles. Enquanto a equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prepara o pacote de medidas para o maior equilíbrio das contas da União a partir de 2025, crescem as pressões, dentro e fora do governo, para os ajustes dos gastos passarem pela Previdência Social. Dentro do próprio governo, técnicos do Ministério da Fazenda e do Planejamento defendem a desvinculação do reajuste do BPC, o benefício de prestação continuada, e das aposentadorias da correção do salário mínimo. Essa medida não recebe o aval do presidente Lula, mas nos últimos dias cresce a pressão para as medidas serem anunciadas o mais rápido possível, para preservar os investimentos externos no Brasil e para o governo evitar pedaladas fiscais. O jornal O Globo defende em editorial que, para mostrar que leva a sério o compromisso de reduzir a trajetória preocupante da dívida pública, o governo precisa tomar decisões duradouras de caráter estrutural. Segundo o editorial, a decisão mais evidente é desvincular a correção das aposentadorias e do benefício de prestação continuada, o BPC, do salário mínimo. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, é verdade, verdadeira mesmo essa situação? O governo federal corre contra o tempo, porque a tesoura precisa ser usada para os ajustes fiscais, os ajustes nos gastos do governo já inseridos no orçamento da União de 2025. O Congresso Nacional está discutindo ou vai discutir de forma mais ampla a proposta orçamentária para o próximo ano e no texto a ser aprovado pelo Congresso Nacional, teremos redução de despesas em várias áreas. Resta saber
quais são os setores do governo federal a serem atingidos pelo ajuste de despesas. Será que vem desvinculação do BPC, de aposentadorias e de outros auxílios do INSS, da correção, dos índices de correção do salário mínimo? O que virá por aí? Tudo indica que nas próximas 48 horas teremos sim um sinal de definição com reflexo na vida de milhões de brasileiros, de milhares de cearenses. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzianor. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha, Luzianor, o governo do presidente Lula está com a verdadeira batata quente em mãos, né? Ele tem que fazer o ajuste, cortando gastos para se adequar exatamente ao arcabouço fiscal, ou seja, não extrapolar a lei de responsabilidade fiscal. Já era para ter encaminhado esse pacote há algum tempo, inclusive a expectativa do mercado era que no início desta semana, portanto, segunda-feira, o governo deveria ter feito esse anúncio. Ficou então para uma nova reunião hoje e ao longo dessa semana, a expectativa é que esse pacote seja finalmente encaminhado ao Congresso Nacional em forma de um projeto de emenda à Constituição. Isso porque tem muitos temas dos quais esse pacote deverá tratá-los, que terão que mexer, sim, em direitos assegurados, em contas que mexem com o dia a dia da população, mas que mexem também com a questão da Constituição. A equipe econômica discute, sim, a possibilidade de incluir nesse pacote de corte de gastos uma reformulação do abono salarial, uma reformulação do seguro-desemprego, sobre os quais, inclusive, já o próprio ministro Marinho já se posicionou contra, ameaçando, inclusive, pedir demissão. Tem também a possibilidade de mexer no BPC? Tem. Essa possibilidade é real? É. Inclusive, sobre esse BPC, a questão do benefício de prestação continuada, essa primeira matéria que nós ouvimos aí, falando dessa questão da judicialização, ou seja, que a justiça triplicou a concessão do BPC e que isso tem dificultado a vida do governo federal, isso também é um fato. Agora, por que isso acontece? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, o BPC, ele é concedido para quem? Para os idosos com 65 anos, a partir de 65 anos, que são idosos pobres, que nunca contribuíram para a Previdência Social e que não têm realmente meio de se sustentar. Mas o BPC também é concedido para quem tem hoje deficiência, principalmente deficiência permanente. E aí sim, eu pergunto, Luzianor de Oliveira, se a Justiça concede, onde é que está a brecha? Será que, de fato, tem algo errado? Ou é as perícias da Previdência Social que não conseguem dar atendimento à demanda e as pessoas, se vendo no intuito de que não tendo seus direitos assistidos, recorrem à justiça? E aí vem esse questionamento. A gente diz assim, olha, eu vi a matéria do Estadão. A matéria do Estadão diz o seguinte, na realidade, existe hoje uma verdadeira corrida de advogados que estão indo para as redes sociais, inclusive fazendo busca ativa de clientes, colocando em que condições esses clientes, possíveis clientes, aliás, essas pessoas poderiam ter direito ao BPC, ao benefício de prestação continuada. Como se isso em si, eles dizem, olha, eles estão correndo da Justiça do Trabalho, muitos, porque a Justiça do Trabalho, com a mudança que foi feita, dificultou muito, hoje praticamente não existe tantos processos, e estão correndo, então, para o chamado direito previdenciário. Até aí, eu não vejo nada de anormal no caso de um advogado ir em busca de clientes. Eu não sei se a OAB teria como entrar, como questionar. Tem ilegalidade? Se tem ilegalidade, por que a Justiça está concedendo? Jornalista Beto Almeida, bom lembrar que aos sábados temos o Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, com muitas informações sobre a área da Previdência Social. E um dos principais temas que nós tratamos é justamente sobre o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é pago a pessoas com deficiência ou aos idosos acima de 65 anos de idade. Por que aos idosos acima de 65 anos de idade? A legislação estabelece que quem nunca contribuiu para a Previdência Social tem esse direito ao BPC. Daí, Beto Almeida, essa chamada busca ativa, até por meio das redes sociais, com aquela informação. Você sabe que mesmo não tendo contribuído para a Previdência Social, você tem direito a um benefício pago pelo INSS? É justamente o BPC. Tem ilegalidade? Não, nessa articulação não tem ilegalidade. Agora, o que precisa
para você, ouvinte, internauta, que está nessa faixa dos 40 anos de idade ou menos, é preciso contribuir para a Previdência Social, seja por meio da carteira assinada ou seja naquele modelo como autônomo, para você ter a garantia da cobertura da Previdência Social, tanto ao longo da vida, com auxílio doença, com auxílio acidente e com outros benefícios proporcionados pela Previdência Social. E no futuro, com a aposentadoria. Agora, quem espera o BPC não tem direito ao 13º salário, não deixa pensão para herdeiros ou para filhos e não tem direito aos demais benefícios da Previdência Social. O BPC é um auxílio pago nessas circunstâncias, mas você precisa se preparar para, no futuro, garantir a aposentadoria por meio da contribuição ao INSS. E mais um aspecto, Beto Almeida. O BPC tende a ser sempre alvo das perícias médicas do Instituto Nacional do Seguro Social, porque algumas pessoas recebem por ter um problema de saúde ali circunstancial e aí conseguem se manter com esse benefício por meio de decisões judiciais. É justamente nesse campo que tem essa luz acesa na agenda do governo federal do ponto de vista previdenciário. Você sabe o que está acontecendo também em relação ao BPC? Você sabia que tem venezuelanos que estão entrando no país lá pelo estado de Roraima e que também estão tendo direito ao BPC? Benefício de prestação continuada, por incrível que pareça, que a lei garante o seguinte, o direito do BPC a estrangeiros que residem no país com a documentação correta, ou seja, eles não entraram de forma ilegal. Vamos dizer, aqueles que entraram de forma correta, legalmente, eles têm direito ao BPC. Ora, mas na região ali de Roraima, há um verdadeiro mercado ilegal e intermediário usando falsos comprovantes para que esses venezuelanos usufruam dos benefícios sem que façam jus a ele, concorrendo com os povos brasileiros.